Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Bruno Henrique, aquele mesmo do Flamengo, que no caso o jogador que esteve muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro lá em 2019, no caso o jogador que tem contrato se encerrando no final dessa atual temporada com a equipe do Flamengo. E assim, será que poderia ser uma opção viável para o Cruzeiro pensar? Até porque dependendo da situação que ele tiver no clube carioca, não deve ter seu contrato renovado, Então ficaria livre. Jogador que já até assumiu que teria o interesse de voltar no Cruzeiro, que foi o clube que, mesmo ele não jogando profissionalmente, foi o que abriu as portas para ele antes dele se destacar, no caso pelo Uberlândia, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Enfim, como que é a fase dele, qual que foram os números nessa atual temporada e no ano passado, onde ele já vem jogando cada vez menos por conta dessa sua condição física. Além também do técnico Pepa, que foi oferecido para outros times também do futebol brasileiro e por pouco não virou treinador de uma dessas equipes, que foi recusado, no caso ele defender essas equipes. E eu falar aqui também sobre como que foi em relação a finanças do Cruzeiro jogando no Independência. Só antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da F12 e destacar os jogos do Cruzeiro no meio de semana, no caso do Campeonato Brasileiro, nesse jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira no Mineirão. Uma vitória do Cruzeiro pagando aí 3,4 a cada real apostado, excelente cotação para esse duelo. Fala, por exemplo, outros jogos que vai ter, igual Flamengo e Goiás, uma vitória do Flamengo pagando 1,35 jogando dentro de casa. Tem também Cuiabá e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, Curitiba e Vasco e os jogos da Champions League, que vai ocorrer nas semifinais. Entre terça-feira, o duelo entre Manchester City e Real Madrid, além também na quarta, tendo outros jogos do Campeonato Europeu para você começar a apostar lá na F12, que o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui falando sobre o Independência, onde o Cruzeiro teve um registro interessante de faturamento de bilheteria nessa atual temporada, jogando o Independência, mesmo com um estádio menor, acaba que o lucro para o Cruzeiro fica bem mais interessante em relação a percentual do que seria no Mineirão, porém, ainda assim, menor do que se tivesse vendido capacidade máxima nos últimos jogos. Onde o Cruzeiro vai terminar com quase 2 milhões de reais, tirando o jogo contra o Santos, que não sabemos o faturamento total, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi antes do jogo ainda, porém, o Cruzeiro com expectativa de próximo, de 2 milhões e meio de reais de bilheteria no total. Os principais jogos contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, 526 mil reais de bilheteria, contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro também, 516 mil, contra o Náutico na Copa do Brasil, próximo de 300 mil, e esse jogo contra o Santos também, que deve estar entre os destaques, diria que entre 300 a 500 mil também de faturamento, tá? O Cruzeiro então que vai agora jogar no Mineirão e eu espero que não volte mais à Independência, pelo menos nessa atual temporada. Por quê? É claro, desses 2 milhões e meio de reais, diria que um percentual relevante vai ficar para os cofres do Cruzeiro do que seria um percentual parecido no Mineirão. Só que no Mineirão, a bilheteria nesse jogo que foi 500 mil, poderia chegar facilmente a 1 milhão e meio de reais. Então até por conta disso, eu fico com o pé atrás em o Cruzeiro continuar mandando seus jogos no Independência, que dificilmente vai ter uma capacidade superior a 20 mil torcedores nesses jogos, e o Mineirão no mínimo vai ter ali 35, 45 mil torcedores, ainda mais um jogo grande, podendo chegar a 60. Bom, quero falar aqui também sobre o Pepa e essa matéria do All Sports mostrando que outros times do futebol brasileiro cogitaram em trazer ele, inclusive o Santos, que foi o time que procurou o treinador em 2021. Não quer dizer que ele foi recusado, por exemplo, pelo Santos ou outros times não. O Santos, por exemplo, até tinha interesse de contratá-lo em 2021, só que ele ainda estava cumprindo o seu contrato no Vitória de Guimarães e só poderia treinar a equipe um mês e meio depois da demissão do técnico do Santos na época. Então, até na época, o Santos optou por um estrangeiro, no caso o argentino, até esqueci o nome dele aqui agora, enfim, o Ariel Roland, que não fez um bom trabalho na equipe do Santos, e naquela ocasião o Pepa foi especulado como uma das alternativas. E também no ano passado no próprio Santos, ele foi aí, no caso, oferecido mais uma vez, que optaram então por não escolher o treinador, que logo depois assinou com o mercado no futebol árabe. E isso muito por conta também de vários portais relevantes no Brasil, o Globo Esporte, debates na ESPN, no Sport TV, comentando como que nenhum time no Brasil especulou assim a sua contratação, não trouxe o Pepa antes, ainda mais depois dessa moda aí de vários técnicos portugueses no Brasil, principalmente depois de 2020, 2020 em diante, deve ter no mínimo 2, 3 técnicos portugueses nos times da Série A. Então, o Pepa aí foi alvo de debate, que realmente vive uma fase muito boa aqui no comando do Cruzeiro e vai muito além de resultados, e sim pelo estilo de jogo, porque
Pô, você coloca aí o Pepa com um elenco ainda mais qualificado, tenho certeza que ele poderia fazer um trabalho, até poderia já ter feito, né, há 2 anos atrás, por exemplo, no futebol brasileiro. Da mesma forma que tem, né, como suas principais características aqui no Cruzeiro, estilo de jogo de posse de bola, ofensividade, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você tem achado do técnico português nesse início de ano? Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre o Bruno Henrique, aquele mesmo, né, que joga no Flamengo, que já teve uma passagem pelo Cruzeiro na base e que vai ficar livre no seu contrato no ano que vem. No caso, a expectativa é de que isso aconteça, até porque o atleta não tem jogado com frequência e só se muita coisa mudar, o Flamengo vai oferecer um contrato para o jogador. Antes de falar sobre a sua atual fase e tudo mais, que não é boa, quero relembrar que ele já teve o nome muito próximo de ser contratado pelo Cruzeiro, lá no início da temporada de 2019. Inclusive a própria fala do jogador foi o seguinte para o programa no Sport TV, abre aspas: tive contato com o Cruzeiro sim, quando estava para fechar com o Flamengo e chegou a me balançar, até porque eu sou de Belo Horizonte, mas não foi para frente e eu fechei com o Flamengo. Eles procuraram outros jogadores, como por exemplo o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel, que estão lá agora. Disse aí em entrevista ao programa do Bem Amigos no Sport TV, isso no mês de junho, né, de 2019. Então assim, o Bruno Henrique foi procurado pelo Cruzeiro naquela época e já tinha o interesse do jogador em ter essa sua volta. Até vi muita gente falando que ele já falou em entrevistas que gostaria de voltar ao Cruzeiro e tudo mais, porque foi o time que abriu as portas para ele, mas eu não consegui achar essa matéria para trazer aqui com total certeza para vocês. A única foi essa, no programa do Sport TV, lá em 2019, falando, né, que ele esteve bem próximo de fechar com o Cruzeiro, e além disso, que essa proposta balançou ele, por ele ser de Belo Horizonte. Então, no ano que vem, ele livre, não poderia ser uma boa opção? Com certeza, até porque o Bruno Henrique não tem uma idade tão avançada, tem aí 32 anos de idade e pode fazer um papel de ponta muito bom, né? Ponta esquerda, ponta direita, só que tem que tomar cuidado com 2 outras coisas, que é em relação à sua condição física, jogador que não tem jogado com frequência desde 2021, por exemplo, nesse ano apenas 3 jogos, foi liberado do departamento médico tem menos de um mês, e no ano passado apenas 23 partidas com 3 gols e 8 assistências. E a última temporada completa dele foi em 2021, onde ele marcou 20 gols e 11 assistências em 48 jogos. E quem sabe até se ele tivesse vindo para o Cruzeiro em 2019, a história não poderia ser diferente, porque naquele ano ele fez 35 gols e 15 assistências em 62 jogos. Então ele participou de 50 gols em 62 partidas pelo Flamengo naquele ano que ganhou a Libertadores com o Jorge Jesus, né? Então esse é o primeiro ponto, ver como que ele está fisicamente para o ano que vem, e se ele não jogar pelo Flamengo, não tiver uma grande sequência, possivelmente o Flamengo não deve renovar esse seu contrato, e se ele renovar, vai ser com um valor bem baixo, né? E até por conta disso, ele livre, tenho certeza que vários times do Brasil vão especular. Por exemplo, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, tenho certeza que esses times todos vão atrás do jogador, fora do futebol árabe, né, que já procurou o Bruno Henrique várias outras oportunidades quando ele ainda tinha contrato, né, com o Flamengo. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você contrataria o Bruno Henrique pro ano que vem? Acho que poderia ser uma boa opção aí o atacante, que igual eu falei no início do vídeo, ele não jogou profissionalmente pelo Cruzeiro, mas se você olha até os números e estatísticas, em 2012, quando ele estava emprestado ao Uberlândia, ele tinha o passe fixado ao Cruzeiro, tá? Ele passou no Uberlândia, foi bem em 2014 com 5 jogos e 5 gols, depois foi para o Itumbiara de Goiás com 7 gols em 12 jogos e para o Goiás em 2015, naquele ano na Série A e Campeonato Goiano, 57 jogos, 12 gols e 7 assistências, foi muito bem, negociado por mais de 10 milhões, 13 milhões na época ali com o Wolfsburg da Alemanha, onde jogou mais de 20 jogos por lá e depois voltou para o Santos, teve bons momentos em 2017 e no Flamengo então, onde já tem pela equipe carioca quase 70 gols marcados desde quando ele chegou. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca que já está bem próxima, né? No caso aqui dos 38 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Link da F12 com as melhores cotações do mercado tá aqui embaixo na descrição para você fazer o seu cadastro. E, enfim, outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal aparecendo na tela. Valeu, galera!